Então é isso aí, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje teremos uma live especial, teremos a participação da Uânia, deve estar chegando aí daqui a pouquinho. Já quero convidar você aí a pegar o seu copo com água, não esquece de se hidratar todos os dias. Nós falamos aqui sobre são três letrinhas lá da Organização Mundial da Saúde, que é WWS, que é Walk, Water e Sleep. É andar, beber água e dormir bem. Dormir de 6 a 8 horas por dia, andar aí seus 20, 30 minutos por dia e beber de 2 a 3 litros de água por dia. Só em você fazer isso, você já reduz aí cerca de 80% de chance dessas doenças generalistas que ocorrem no mundo. Oi? Posso chamar? Pode, mas eu vou começar ainda com a musiquinha, mas pode chamar ela já para a tela já ser dividida. Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós estamos na Semana da Virada, como construir a sua nova história. E o tema de hoje é como transformar a dor em vitória. E a gente trouxe a história de quem deu a volta por cima. Como a gente falou ontem, é muito mais tranquilo quando você conhece alguém que já passou pelo que você passou. Então, enquanto você está chegando aí, já convida alguém, aperta o aviãozinho aqui, ó. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, chama mais alguém, aperta o coraçãozinho e chama mais alguém que esteja precisando dar a volta por cima. E enquanto você está fazendo isso, eu vou trazer aquela música aqui que a gente traz todas as manhãs e na sequência a Uane já vai estar entrando com a gente aí para participar. E se você também tiver perguntas para fazer, você fica à vontade, a Jéssica está aqui do lado, ela vai ver as perguntas que você vai estar fazendo. Quantas perguntas tenho que fazer? Será que um dia irei entender? Por que estou assim de mim? Subestimando minha capacidade de ser, é como um burrão. Nada tem razão. E a tristeza vem querendo me derrubar. Mas eu vou controlar essa vontade de chorar. Não quero, não quero ligar. Para que alguém me aceite, tem que gostar de mim do jeito que sou. Do jeito que sou. Mas pode duvidar de mim. Eu vou seguir até o fim. O que você pode fazer? Eu nasci para vencer. Sou vencedor. Eita, essa é a primeira parte da música. Eu tenho feito aí pelas manhãs, eu vou colocar ela aí para você poder ver no nosso Stories. A nossa convidada de hoje já está aí presente com a gente. Bom dia, Wânia, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Senhor, bem? Tá tranquilo? Tranquilo. Aqui é mais cedo, né? Tive que acordar mais cedo. Tá mais cedo? É, Ah, que maravilha, mas nem parece, você tá bem disposta, tá? já tô pronta para enfrentar meus leões. Eu ouvi dizer aí nos bastidores que você não tem muito costume em fazer live. Nunca fiz, é a primeira vez. Nossa, que maravilha! Eu gosto muito quando as coisas acontecem pela primeira vez. Então, um dia duplo, um parabéns duplo por você aceitar esse convite que se torna um desafio, né? Porque tudo que a gente faz pela primeira vez é um grande desafio. O legal é que depois que você fez a primeira vez, já era, já Agora foi. vai fazer, querer fazer sempre, né? É isso aí. Ó, galera, vocês que estão chegando aí, manda um coraçãozinho aí, uma boas-vindas para a Uânia, que teve que acordar mais cedo. E esse Obrigada. desafio de, de fazer a primeira live da vida dela. Ó, a Marley disse assim: estou precisando de serviço. Tem como me ajudar? De serviço? Tem que ser mais específica aí, Marley, sobre qual tipo de serviço. Hoje nós iremos falar sobre superação e no decorrer da live, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta sobre o que nós estamos falando, a Wânia vai estar aqui para poder te ajudar. Antes, né, deixa eu apresentar aqui quem é a Wânia, para que você saiba sobre o que nós iremos falar. Vamos lá aqui. Botei aqui.
É assim, olha, quem sabe faz ao vivo, então você fica tranquila quando for fazer a sua, Verdade. Uhum. acontece, Naturalmente. não tem problema nenhum. Vamos lá. A Wânia tem 28 anos, professora, atualmente servidora pública federal do TRE de Mato Grosso, onde contribui ativamente para a justiça eleitoral, apaixonada por um estilo de vida saudável, ela gosta de treinar, se alimentar bem, sempre buscando equilíbrio e bem-estar. Como influenciadora digital, ela usa suas redes sociais para motivar e inspirar outras mulheres, incentivando-as a conquistarem seus objetivos com disciplina, confiança e determinação. Mesmo? É isso mesmo. A gente tenta, né? Ah, Uhum. é isso aí. Eu estava lendo o comentário da Marley aqui. Eu entendi. Tá bom, vamos continuar aqui. Bom dia, Zefinha. Bom dia, Marley. Todo mundo está chegando. Bom dia. Algumas perguntas, Marley. Primeiro, o TRE é do Mato Grosso, né? Sim, eu estou atualmente TRE do Você Mato Grosso. está no Mato Grosso agora? Sim, eu moro aqui agora. Mas você é de Brasília. Sou de Brasília, nascida em Brasília e me mudei agora recentemente, há 9 meses, para assumir o concurso aqui. Ah, muito legal. Essa semana e a próxima, a gente está fazendo lives voltada para mulheres que estão passando por uma dificuldade recente ou não tão recente, mas que ainda continua doendo acerca da separação, do divórcio, do rompimento. Uhum. A Jéssica, que já te conhece, né, ela falou da sua história e eu fiquei interessado em trazer. Ontem eu fiz uma live e eu contei que quando eu descobri que eu tinha paralisia do sono, que eu descobri que era esse o nome, depois que eu descobri que outras pessoas tinham, só por eu descobrir que eu não estava sozinho, não diminuiu a minha paralisia do sono, mas eu me senti que eu não era o único, né? Eu achei assim, então não estou sozinho nesse bar. Traz um certo conforto, né? E aí, quando a Jéssica falou da sua história, eu falei, ó, vamos trazer para que as mulheres que estão nos assistindo, elas saibam que elas não estão sozinhas nesse barco e muito melhor do que isso, que há uma luz no fim desse túnel. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa sua virada, a questão do seu relacionamento. Quanto tempo você passou nesse relacionamento e como é que foi? Primeiro, assim, quanto tempo você ficou casado? Foram 5 anos namorando e 5 anos casada, né? Então, ao total, 10? 10 anos. É muito tempo, uma década, né? E depois as coisas passaram a não fazer muito sentido, né? E aí eu me dediquei exclusivamente aos meus estudos, né? Quando eu me separei. Mas É, você separou. mas eu já estudava antes. Eu já Isso. estudava antes. O momento, assim, ó, quando a virada acabou de separar. Primeiro que eu sempre falo aqui nas lives, existem conhecimentos e programações generalistas que as pessoas acabam pensando de forma muito rasa. As pessoas que chegam para você, devem chegar para você com muita tranquilidade e perguntar assim, olha, por que você separou? Uhum. Né? E as pessoas não percebem, não entendem, talvez até por inocência, que ninguém nunca separa por um motivo. Eu fiz uma Exatamente. vez sobre um balde. Eu coloco lá que as pessoas nunca se separam pelo motivo final. O motivo final, gota que faz o balde transbordar. Mas para o balde transbordar, ele já estava cheio. Exatamente. Não. E assim, qual foi o motivo maior, o principal? O porquê que você chegou e falou assim, realmente não vai dar mais. Aqui, ó, olha que desenho lindão aí, ó. Eu sou especialista. Desenhista. Aí eu estou mostrando que o balde está cheio. Aí agora essa última gota aqui, ela transbordou. Não teve como reparar os buracos para que essa água vazasse. Tenho certeza que você tentou várias vezes, porque isso é o modus operandi, né? Eu estou nesse meio já há 20 anos. Uhum. Eu sei que a pessoa que separa, ela não separa no primeiro problema e tá, não quero mais. Aconteceram várias coisas, você tentou tampar os buracos, não tampou, encheu, e aí, bum, teve a gota lá que falou assim, não, realmente não dá mais. O que foi esse não dá mais? As perspectivas de vidas diferentes, né? Assim, eu sempre bastante focada nos meus estudos, né? E nos propósitos, e eu sempre sonhei em ter uma família, né? E dar o melhor para minha família, só que a gente não consegue
sozinha, né? Hum. Então, assim, estudando ali, trabalhando, abdicando de muitas coisas, me privando de muitas coisas para o melhor, né, da família e ver que a pessoa não está fazendo o mesmo, isso te desanima muito, né? E aí, é igual você falou, não é por causa de uma coisa específica, são várias e várias coisas que vão indo e vão desgastando bastante, né? E a perspectiva diferente não dá. A gente sempre fala assim, né? Que os opostos se atraem, não, os opostos se estressam. Então, se você tem objetivos diferentes, se você tem focos diferentes, isso acaba atrapalhando muito. É claro que ninguém é como o outro, nós não somos perfeitos, cada um tem os seus defeitos, as suas limitações, mas quando você está em um direcionamento, né, diferente, as coisas não fluem, porque os caminhos são diferentes, acabam que é melhor as pessoas pegarem os caminhos diferentes, né? É. Eu gosto muito de desenhar e eu faço meus desenhos aqui, a galera gosta porque é muito parecido com Picasso, sabe? Eu tenho arte Claro, aí, total, tô vendo. os detalhes de riquezas, né, de detalhes. O que acontece é o seguinte, tem um momento que você está aqui na bifurcação. Ou você escolhe a dor, ou você escolhe o crescimento. É E, isso. né, o engraçado é porque, assim, Anny, eu tenho TDAH e eu tenho autismo. Então, algumas coisas para mim são muito claras. Assim, eu fico intrigado como que as pessoas têm dúvidas entre escolher entre a dor e o crescimento. Na minha cabeça, não tinha que ter dúvida. É muito fácil escolher. Mas as pessoas ficam. Hoje, tem pessoas que estão nos assistindo aqui e elas estão aqui, ó. Um lado é dor, o outro lado é crescimento e ela ainda tem dúvida. Uhum. O obje- E é verdade. Um dos objetivos de eu estar com você aqui hoje é para que essas pessoas que estão nessa bifurcação não tenham dúvida. E o que você falou é uma coisa muito importante. Eu falei aqui em uma outra live, na época que eu estava na quinta série, professor de química, professor Geraldo Magela, ele levou um ímã para a escola. Eu nunca tinha visto um ímã. Eu sempre gostei, eu sempre fui vidrado com o negócio de X-Men, essas coisas de poderes, né? Quando eu vi ele colocar um Gosto. do lado do outro e puxou, eu falei, meu Deus, né? Tem É um superpoder superpoder. vidrado, e ele contando a história dos magnéticos, não sei o quê. E ele falou: ó, quando você coloca desse lado aqui, você não consegue se aproximar. Eu falei: como assim? É a mesma coisa, de um lado puxa, do outro lado repele. Eu achei que ele estava com brincadeira. Eu falei: não, professor, não acredito. Chamou lá e falei: então encosta. Eu tentei encostar e não encostou. Aí ele falou pela primeira vez que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Aí eu falei: professor, esse negócio é muito maravilhoso. O senhor podia me dar um? Ele falou, não, Gil, isso aqui não tem como te dar, não. Isso aqui eu uso para dar aula. Eu acho um negócio desse. Eu quero um desse, eu quero ter um desse. E aí eu vi que ele andava sempre com a mochilinha, e lá na mochila eu vi que tinha um quebrado. Aí eu falei, professor, o senhor não tem um aí sobrando, ou um que o senhor não vai usar? Isso, não posso, é material de escola. Eu falei, não, professor, por favor, professor, eu queria tanto. Isso é. Eu fiquei tão vidrado e eu fiquei tão no pé dele, você já deve ter conhecido algum menino de escola desse. Era eu. Eu Sim. tanto, Foram tanto, 10 tanto. anos também dando aula. Você dá aula? Conheço todo tipo de aluno. Ah, então você Eu sou sabe, eu sou professora, aluno. né? Eu trabalhei 10 anos aí, né? Trabalhei 4 anos em escola particular e 6 anos na Secretaria de Educação aí do DF. Ah, então você sabe. Eu sou aquele tipo de aluno que você acordava falando assim: ô papai, se ele hoje estivesse doentinho e não fosse trabalhar, ia ser tão bom. As orações que as professoras me confessam, que elas não falam em público, mas que às vezes elas fazem. E aí, resumindo a história, ele falou Acontece. assim, Gilson, tá bom, mas você me traz na próxima aula. A minha sorte é que a gente tinha aula só na quarta-feira. Eu falei, caramba, eu vou ficar uma semana. Ele falou, mas tá quebrado. Eu falei, tá bom. Aí ele me deu 2 pedaços do ímã quebrado. Eu levei e coloquei na cabeceira da cama. E aí eu deixei colado. Aí eu comecei a perceber que um dos ímãs começaram a soltar uns pedacinhos. Um ímã ficou íntegro e o outro ímã começou a soltar pedaços. Esse daqui começou a ter um monte de coisinha. Eu passava o dedo por cima e ele tinha uns pedacinhos. Aí eu cheguei para ele e falei, professor, eu fiz uma observação nos ímãs. O senhor falou aqui que os opostos se atraem, mas eu percebi que um deles tende a ficar mais forte e vai anular a força do outro.
um começou a ficar mais fraco. É verdade? Ele falou, Gilson. Os opostos se atraem, mas um anula o outro. Nunca esqueci disso. E aquilo eu fiz em relação à minha vida e é o que você acabou de falar. Você que está assistindo a gente aí, ó, se você está num relacionamento de julgo desigual, que vocês não têm o mesmo objetivo final, a gente é diferente. Você pode ficar tranquilo que um de vocês vai se anular. Para esse relacionamento durar mais, um perder o valor, o outro vai querer ficar mais forte e vai tomar força. Então, não cai nessa. A Bíblia diz que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Muito legal. Olha, a gente tem algumas perguntas. Ó, desculpa eu chamar você de Ruânia, é porque eu morei 5 anos na Austrália e o H Sim, são. nomes, né? Igual a gente fala Humberto, lá é Humberto. O H Acontece com frequência. Eu até brinquei ontem, falei assim, duas coisas que eu tenho que deixar aqui no meu perfil. Gente, meu nome é Wânia com H sem som, se pronuncia Wânia, e eu tenho 1,54 m, eu sou baixinha. nossa, você é grandona? Todo mundo pergunta como pronuncia meu nome e pergunta a minha altura, sempre. Ah, legal. Então, pessoal, ó, até agora, alguém tem alguma pergunta? Ó, Elvira é minha fã número 1. Ela falou, sim, é maravilhoso seu desenho. Ô, Elvira, eu faço pensando em você. Bom dia, minha sogra Luarte. Bom dia, Maria. Bom dia, Privé. Bom dia a todo mundo que está chegando aí. Quem está chegando agora, nós estamos com uma convidada especial, que é a Uânia. E ela está trazendo a experiência de vida dela. Então, Uânia, o fator, né, que fez você decidir pela separação foi a questão de vocês não terem o mesmo objetivo final. Vocês não vocês eram bastante diferentes. É igual você falou, né, que a gente acaba se anulando, né? E aí vai chegando um momento que você vai vendo que aquilo tá muito injusto com você. E que não é justo mesmo, né? Você tá ali, né, se abdicando, fazendo. Então, a injustiça é algo que, para mim, é muito ruim, né? A gente tenta sempre ser justa e a gente precisa ser justa conosco mesmo, né? Começa de dentro, né? Você começou a Exatamente. achar, a perceber que você estava fazendo mais e estava tendo pouco retorno do outro lado, né? O famoso Exatamente. desigual. Então, eu tenho aqui, ó, você deve conhecer esse papelzinho também aí, né? Sim. Papelzinho é libertador. Eu tive também um relacionamento muito difícil e o motivo da separação, eu era casado com a igreja, e casado com ela, e eu separei dos dois ao mesmo tempo. Como eu falei agora há pouco, que eu descobri recentemente que eu sou autista e agora faz todo sentido, eu tinha um mundo fechado. E quando eu percebi que esse mundo no qual eu vivia só existia na minha cabeça, e aí eu fui e vi o que você acabou de falar, a questão de você perceber que você estava doando mais, acreditando mais, sendo fiel demais, e de um outro lado você começar a perceber que parece que vocês estavam em mãos contrárias, né? E é incrível que parece que você não quer enxergar, né? Até o momento que não tem mais como desver. E quando eu também separei do primeiro casamento e da igreja ao mesmo tempo, foi bem pesado. E o que ficou claro para mim, que eu acho que faz ecoa com o que você falou, foi que eu vi que a gente não tinha pontos futuros semelhantes. E eu estava em vários momentos tentando maquiar, porque a gente não quer separar. Ninguém que separou. Eu até hoje, em 20 anos, não encontrei uma pessoa que falasse, não, professor, eu realmente queria, era meu sonho era separar. Ninguém. E aí, como você falou aí, tipo, chega um momento, você falou, às vezes a gente não quer ver, só que às vezes você tá vendo, mas você não quer acreditar. Porque eu cheguei em um momento que eu chorava, porque eu via que não ia dar certo, que não estava dando, mas que eu não queria que acontecesse. Eu via o fim se aproximando, mas eu não queria que esse fim chegasse, porque sempre foi meu sonho, né? Construir uma família, ter uma família, né? É, e assim, com algumas coisas, porque você fala assim, nossa, são uns tipos de defeitos que são sanáveis, sabe? Se a pessoa quiser, ela consegue, mas a outra pessoa tem que querer também, né? Porque tem alguns tipos de defeitos que são intoleráveis, assim, né? Mas tem outros, assim, que a pessoa, se ela se dedicar, ela consegue sanar aqueles tipos de defeitos ali, mas ela tem que querer. E esse é um grande problema, Rônia, que eu sei que agora vai ecoar
muitas pessoas que estão assistindo a gente, eu falo aqui muito no método DIF sobre a mão estoica. A mão estoica é o seguinte: o estoicismo fala que aquilo que tiver na sua mão, você faça da melhor forma com as melhores ferramentas. Mas se não tiver na sua mão, não está na sua mão. A gente, nesse processo que a gente pensa em separar e não quer separar, a gente começa a tentar ajudar a outra pessoa a se ajudar a fazer com que o relacionamento dê certo. E aí é onde começa a nascer as culpas, porque a gente acha que não fez o suficiente. Mas nesse processo, você não tem condições de mudar a outra pessoa. Por mais intenção e boa intenção que você tenha. E isso gera dor, gera culpa. E foi o que você falou, você percebe que algumas coisas poderiam ser feitas e você fala assim, poxa, mas como é que a pessoa não quer fazer isso? Porque são 10 anos, né? O meu relacionamento foi de 11 anos também, bem parecido com o seu. E teve uma situação que eu falei assim, poxa, mas foi ela mesma que falou que queria. E eu não queria que terminasse até porque eu tinha dois filhos pequenos, eu tinha um filho de 4 anos e um de 2. Então foi muito traumático. E eu tentei, de todas as formas, até manipular para que desse certo. Mas eram coisas que não estavam nas minhas mãos. E isso me causou muita dor também. A gente aprender, né, que nem tudo está sob o nosso controle também, né? Que nem tudo depende da gente, faz parte, né? Porque às vezes a gente se cobra de coisas que não dependem da gente, né? Isso. Esse seu pensamento, ele é libertador. E eu queria que quem está assistindo a gente aí não deixasse isso passar. Hoje o ser humano ele está com um problema chamado de ausência. Já tem uns estudos provando que existem quatro tempos agora. É passado, presente, futuro e ausência. Tem pessoas que não estão nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Tem gente que está olhando para a gente aqui, mas está voando. A Uane acabou de falar algo muito importante. Tem coisas que estão no seu poder, mas tem coisas que não estão. O que você tem que fazer? Você tem que focar no que está no seu alcance. Olha só. Cara, tem um. Olha, Nossa, tá batendo muito bem tudo que eu tô falando com os desenhos que você fez, hein? poderes. Eu duvido, Gente, eu não vi esses desenhos, eu juro. eu duvido que alguém tenha visto um desenho lindo igual isso, ó. Eu vira. Olha aí, ó. Olha a qualidade desse desenho. Nem picar. Subir o degrau está nas suas mãos. Subir o degrau está no seu poder de fazer. E quando chegar lá, abrir a porta, também está no seu poder. Agora você não consegue fazer outra pessoa subir o degrau por você e nem no seu lugar. Tem uma pergunta da Jéssica aqui, ó. Como foi para o Ania focar no processo de estudo pós-separação? Porque o processo de estudo e dedicação para concurso. Ah, não é uma pergunta, é uma frase, né? Porque o processo de estudo e dedicação para concurso é muito desafiador. Vai lá, Vani. Muito. Quando eu me separei, foi em janeiro, em dezembro, e eu já tinha começado a estudar para o TJDFT, né? Era um concurso que eu queria muito. Eu sempre quis fazer tribunais, né? E não tinha focado ainda para o Tribunal do Trabalho, que foi o concurso que eu passei. E aí eu falei, nossa, eu comecei a estudar em novembro, dezembro para o TJDFT. E quando foi em janeiro, mais ou menos, acho que no dia 26, 27 por aí, eu me separei. No dia 29, o edital do TJDFT saiu. Eu já estava estudando antes, né? E aí, assim, foi uma dificuldade muito grande. Eu passei um semestre, eu me separei em janeiro, um semestre todo me organizando, me reorganizando, né? Era muito difícil. Foi um período extremamente difícil, né? Mas eu sempre pensava para mim assim, ano que vem eu estarei melhor, nessa mesma data eu estarei melhor. Só depende de mim, eu não posso desistir. Aí eu retomei os estudos em maio, mais ou menos, assim, focada mesmo. Fui para a sala de estudos para poder conseguir focar melhor, porque foram uns 5 a quase 6 meses de dificuldade para me reorganizar e conseguir me concentrar bem para poder estudar, porque eu falava para mim mesma que eu precisava disso, o meu futuro precisava disso, né? Mas realmente é uma fase bem complicada. Não, não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Duas Porque coisas, assim, né? oi? Duas situações
difíceis, né? Você está saindo de uma separação e o próprio Concurso que é muito difícil também, que deixa a gente bem ansioso. Então, assim, muitas vezes era um ciclo para mim. Eu lembro perfeitamente quando eu falava isso para minhas amigas. Eu chorava porque não conseguia estudar, né? E aí eu estudando, chorando, e aí voltava e ia, assim, sabe? Mas aí depois, aos poucos, né, a gente vai conseguindo ali, né, se restabelecer. Olha só uma pergunta da Elvira aqui, ó. Qual o seu conselho para mulheres que são casadas, com filhos e são dependentes financeiras dos maridos e estão em relacionamentos abusivos? Essa foi boa, hein, Elvira? São situações extremamente difíceis, né? Porque, igual você falou, você tinha filhos, né, também. Quando se tem filhos é bem mais complicado, né? Porque quando você tá sozinho, você vai e pronto. Mas quando você tem filhos ali, se torna ainda mais complicado, né? E a questão da independência é algo muito importante, eu sempre digo isso, né? Quando você é independente, para você se sair de situações desagradáveis que não te cabem, é mais fácil, né? Então, por isso que é muito importante a mulher, né, buscar sua independência, estudar, né, se dedicar, cuidar de si. Quando eu comecei a estudar para concurso, né, eu sempre quis ter essa minha estabilidade, né, ter ali o meu, né, sempre comecei a trabalhar desde muito cedo também. Desde os meus 14 anos eu já trabalhava, né, para pagar a passagem para estudar. Então, assim, a independência eu acho que financeira é um dos maiores fatores, assim, né, para você conseguir se sair. Porque você está ter filhos, né, você consegue sair com seus filhos, né, mas como que você vai mantê-los, né? Como que você vai se manter? Então, acho que a independência, financeira, ela é muito importante de ser buscada. Então, é importante que a mulher vá atrás da sua independência financeira, né? É verdade. Então, o conselho aí seria esse, né? O primeiro passo seria buscar sua independência financeira. Olha só, o dentro aqui do método GIFT, a gente tem tentado ajudar as mulheres a reconstruir uma nova vida com autoestima, leveza e liberdade. Então, essa é a pergunta da Elvira. Você vai conseguir liberdade tendo condições financeiras. Então, é procurar estudar, não deixar com que o relacionamento te, a- te, a- te abafe e te coloque para baixo e que você se torne uma dependente, porque especialmente essa é a arma que esses relacionamentos tóxicos eles acabam utilizando para manter a mulher ali nessa situação de fragilidade. O, corroborando aqui com o que a Wânia falou, é difícil quando você já tem um filho, sim, mas o caminho é realmente você buscar a sua independência financeira. Hoje nós estamos trazendo você aqui, Wânia, justamente para trazer essa inspiração. Teve aqui um comentário aqui já da Mirelle, ó, uma inspiração de superação, trabalho, acompanhando vocês. É isso mesmo. Esse é o nosso objetivo, é trazer insights para que você que está assistindo a gente aqui se inspire, para que você entenda que há uma luz no fim do túnel e que há sim uma escolha. Você não tem que continuar no caminho de dor. Você pode escolher o caminho do crescimento. Vai ser mais fácil? Eu achei interessante quando ela falou aqui. Ela chorava porque estava estudando, aí ela estudava para não chorar. E aí a roda ia seguindo, né? Estou chorando, eu não consigo aprender, então eu vou aprender a parar de chorar. E aí uma coisa ruim você ressignificou e acabou tornando isso uma propulsão. E algumas situações do passado, eu até escrevi aqui, ó, o passado pode ser um trampolim para a sua melhor versão. Naquele dia eu falei catapulta, que é lá dos vikings, né? O, Hoje em dia usa-se a palavra trampolim. Quando você usa o seu passado da forma adequada, você transforma ele num trampolim, que foi o que a Wânia fez. Muitas mulheres acham que a vida acabou depois de uma grande perda. Mas e se essa for a sua maior oportunidade de transformação? Você que está assistindo a gente aí, ó, você já se sentiu que não tinha mais forças para recomeçar? Você já pensou, eu nunca vou conseguir mudar de vida? A gente tem uma experiência prática de que sim, é possível. E eu quero aproveitar para que você marque na sua agenda aí, dia 27 de março. A gente vai ter uma aula aqui
para ajudar a destravar a sua vida. Você que está assistindo a gente, está fazendo sentido aí? Eu queria que você mandasse um joinha para a gente, até para validar a, a, a presença da Uânia junto com a gente aqui, que teve que rodar cedo e se dispor a fazer algo que ela nunca fez. Está tranquilo, Ana? Tá Uânia? tranquilo, um bate-papo muito legal. Pergunta para você aqui, ó. O que te motivou a buscar essa mudança na sua vida? É sempre um futuro melhor, né? Eu sempre pensei em dar um futuro bom para mim, para minha família, né? A família que eu vou construir. Então, assim, sempre é uma motivação, né? É, você ter ali uma estabilidade. Eu sempre quis passar em um concurso, né? Passar no concurso de tribunal que é bem reconhecido. Então, assim, isso me motivou bastante, né? Quem não quer dar um futuro de qualidade, né? Um tempo de qualidade para você, para sua família. Então, Deixa eu melhorar a minha pergunta, eu deixei ela muito aberta. Eu estou falando no momento aqui, ó, da transição. Você separou. Esse uhum. momento da separação, eu sempre falo aqui para os nossos mentorados e os nossos alunos, eu me apropriei de um termo do Harry Potter, que são os dementadores. Você achou Harry Potter? Já há muito tempo. Quando eu Dementadores era adolescente. são aqueles espíritos que se alimentam da tristeza das pessoas. Então, eles Aham, ficam falando coisas para você ficar mais triste. uhum, Tipo, numa situação de separação, o que as pessoas dementadores aparentemente são pessoas legais, tá? Eles aparentemente estão chegando para te dar força, mas eles chegam e o final é amargo. Por exemplo, poxa, e aí, tô vendo, né? Você tá forte. Pois é, você é tão nova e agora já separada, hein? Né? Ele começa com uma coisa legal, mas no final é depois. Aham, para tentar é. justificar. Então, nesse momento que você estava ali, triste, uma situação que eu sei que você tentou de todas as formas que não terminasse, chegou e terminou. Eu sei que você teve momentos de se sentir culpada. Eu sei que teve algumas pessoas que chegaram e na intenção de falar alguma coisa, mas na verdade jogou foi para baixo. Nesse Uhum, momento aí, de que normalmente muitas mulheres entram em depressão, o que te motivou nesse momento? Porque seria ter até uma outra pergunta aqui. Se nesse momento, se você pensou em desistir, porque você já falou que era um sonho que você tinha uhum. antes. Nesse momento da separação, com todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você pensou em algum momento em desistir? E o que nesse momento foi tão forte o suficiente para você não deixar com que isso te abalasse? Aham. Assim, quando eu me separei, graças a Deus, as pessoas que me cercam, né, a minha família, as minhas amigas mais íntimas, elas sempre me apoiaram, porque elas sempre viam o meu esforço, né. Os comentários que tiveram foram de pessoas, assim, mais de fora, que não tinha nexo nenhum com a minha vida, né, que não conhecia bem, não sabia bem, então não levava em consideração, E olha, porque são pessoas porque, assim, as pessoas que me cercavam, que estavam comigo, elas me compreendiam. E as de fora é que às vezes queria, né, falar: "Ai, você vai se arrepender, você tem certeza, não sei o quê". Então eu não levava em co às vezes não falava diretamente para mim, falava para uma outra pessoa e a outra pessoa me contava. E, assim, eu não levava em consideração, não ligava, porque são pessoas eu tenho para mim que a gente não pode levar em consideração o que pessoas que não sabem da sua vida têm a dizer, né. deixa eu só fazer um parênteses aqui, Ônia, que você está falando da nossa formação sem conhecer. A gente tem uma aula que eu chamo de ciclo de proximidade. São 4 Hum, ciclos. O primeiro ciclo é a família que Deus te deu, que é sua mãe, hum, seu pai, seus irmãos. O segundo ciclo é a família que você escolhe, são seus melhores amigos. O terceiro ciclo são conhecidos, colegas, que não sabem nada da sua vida, mas vivem dando pitaco. E o quarto ciclo são estranhos. Você fez certinho. 98% das pessoas dão mais atenção para o ciclo 3 e 4. É aí onde elas se arrebentam. Então, pessoal, uhum. viu aí? A Wania fez certinho, ela deu atenção ao ciclo um e o ciclo 2. Pode continuar. Exatamente. Então, assim, eu me fortaleci nisso, né. Igual a gente falou, não foi uma decisão tomada de uma hora para outra, né, não foi precipitada, foi tudo muito pensado, né. Então eu sabia que
igual algumas pessoas de fora estavam falando, tem certeza, vai se arrepender, aquela coisa toda. Não, eu tenho certeza sim, porque eu sei a vida que eu quero, eu sempre levo para mim, principalmente depois que eu me separei, e agora, né, que eu sei exatamente o que eu quero e o que eu não quero para minha vida. Então, isso me motiva, me fortalece, porque eu sei exatamente. Então, você saber exatamente o que você quer e o que você não quer para sua vida te ajuda muito a se manter firme no seu propósito, no seu objetivo. Muito legal. Isso aí, galera, pra vocês verem, ó, que a superação dela mostra que a dor não define quem você é, porque eu sei que doeu, mas vai definir o que você faz com essa dor. Ela viu que era o que ela queria e ela sabia o que ela não queria. E a partir desse momento, ela tomou a decisão. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Como uma mulher pode ter. Como que você pode equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional? O equilíbrio é sempre muito importante em todos os âmbitos da nossa vida, né? Assim, às vezes, é claro que quando a gente está dedicada em um projeto, a gente não vai conseguir se dedicar igualmente ao outro, né? Eu acho que são temporadas, são processos, né? Quando eu estava estudando mesmo para concurso público, é, muitas vezes eu tinha, né, que deixar de fazer uma outra coisa ali do meu pessoal para me focar completamente ali nos meus estudos em busca do meu profissional, né? Porque você vai dedicar mais tempo. Só que eu também nunca deixei de cuidar de mim. Por exemplo, quando eu estudava para concurso público, eu sempre treinava, tirava uma horinha, né? Eu lembro que eu ia para a sala de estudos, tinha gente que falava assim, eu parei de treinar enquanto eu estou estudando. Só que o treino, o exercício, ele faz parte também do seu processo de memorização, né? Se exercitar, colocar seu corpo em movimento, ele ajuda nesse processo de memorização. Então, às vezes, a pessoa que fala assim, eu parei de treinar, mas perde uma hora mexendo no celular. Essa uma hora que você perdeu mexendo no celular era uma hora que você estaria ali se exercitando seu corpo. Então, é importante você ter esse equilíbrio também, né? De que, peraí, eu estou em busca aqui do meu sonho profissional, mas eu também preciso cuidar da minha saúde. Hoje eu gasto mais tempo na academia do que antes, quando eu estava estudando, mas eu não deixava também de treinar. Por exemplo, eu estudava no andar de cima e embaixo tinha um salão. Aí eu sempre mandava mensagem para mim, eu falei assim, olha, quando você tiver um tempinho, eu vou aí arrumar minhas unhas. Eu nunca deixei de, por exemplo, arrumar as minhas unhas. Então, eu cuidava do meu corpo. Por quê? Porque eu precisava estar bem comigo para continuar estudando também. Então, esse equilíbrio de você se cuidar é importante. Você vai em busca dos seus sonhos, mas você também não se anula ali, porque, igual a gente falou, a gente vai deixar uma outra pessoa anular a gente, não vai deixar. E aí você mesma vai se anular, então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? De cuidar do corpo, da mente, do nosso espírito. É a tríade, né? Pois é, a Uânia, ela está divulgando o método Sem Conhecer, você tem que fazer o nosso curso, porque é exatamente o método GIFT, o objetivo dele é trazer esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E as pessoas se confundem, porque o português, ele tem uma carência quando você se compara ao hebraico e algumas outras línguas. Existe uma palavra dentro da ciência que traduz melhor essa palavra equilíbrio, seria homeostase. Porque a pessoa, quando pensa em equilíbrio, ela pensa em algo estático. E o que você está mostrando é justamente que não é estático. Você tem que arrumar aqui, você ajusta aqui para ter essa busca por esse equilíbrio, mas não é algo estático, dizer faço isso, não faço isso. Não, você faz isso e faz isso também. Eu vou estudar e não vou malhar. Não, você vai malhar também. Você vai malhar e vai estudar. Só que você vai encontrar um ponto de equilíbrio que hoje foi desse jeito, amanhã não tem que ser igual. Depois Exatamente. da manhã você encontra uma outra forma. Então, é um equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico a gente chama de homeostase. E quando você fez isso e você priorizou, é porque quando você tem uma saúde emocional, há uma possibilidade de você ter a saúde física e ter a saúde espiritual, porque uma está interdependente. Não adianta você se fechar para estudar e não cuidar da sua autoestima, do seu amor próprio, da sua própria saúde, igual você falou. Você parou de malhar, você vai estudar, vai dormir. Você não vai ter ânimo, não vai ter motivacional e nem energia para poder estar estudando. Então, muito legal a sua resposta. Um detalhe que a Elvira falou aqui, ó, que infelizmente isso
acontece. Ela escreveu aqui, ó, o difícil é quando o ciclo 1 e o 2 também não te apoiam. Aí a Uânia já deu a resposta aqui. Ela falou assim, ó, você não vai deixar que outra pessoa te anule. Por que você vai deixar que você mesma se anule? A gente sempre fala aqui, Uânia, que a viagem, ela nunca é para fora. A viagem sempre é para dentro. Uhum. Quando você tem esse entendimento, mesmo que você saiba que você tem que valorizar mais o ciclo 1 e o ciclo 2, você valoriza se o ciclo 1 e o ciclo 2 estiver te fazendo bem. Exatamente. Se estiver te fazendo mal, nem o ciclo 1 nem o ciclo 2, é você mesmo. E Sim. respeitando e levando adiante. Então, Elvira, infelizmente isso acontece. A gente sempre tende a dizer que, felizmente, não é maioria, mas acontece. Eu trago sempre um versículo bíblico, Ânia, para as pessoas na parte do Medir. E tem um versículo aqui em Jeremias 29:11, a gente já está caminhando para o final, que diz assim, ó, porque eu sou quem te conhece. Eu sou quem conhece os planos que tenho para você. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse versículo está na Bíblia. Só que esse tipo de versículo, ele parece que ele não está no Ibope, né? As pessoas gostam mais de falar dos versículos que geram cobranças e julgamentos. Aqui Deus está dizendo para você o seguinte, que ele te escolheu. Quando você tem essa de espiritual, não religiosa, mas espiritual, e entende que você tem um pai que é pai, mesmo que o ciclo 1 e o ciclo 2 não te apoiem, você tem o criador dos ciclos para você se apoiar. Então, nesse momento, Elvira, o ciclo 1 e o ciclo 2 não te apoia, você se apoia no criador dos ciclos, que é o nosso Deus. Porque ele tem planos para que você tenha esperança, ele tem planos para te dar um futuro no presente. Todo Uhum. mundo precisa de um propósito. E a sua história está mostrando para a gente qual foi o seu propósito. Você sempre falou, eu queria sempre dar algo melhor para a família. E você é parte dessa família. E você que está assistindo a gente, você pode escolher ser a vítima ou ser a protagonista. A Uânia, naquele momento, ela poderia ter só juntado os joelhos num abraço, ficar naquela posição fetal e começar a chorar e começar a dizer: ah, realmente eu vim para essa vida foi para sofrer, ah, realmente nada dá certo para mim, ah, então é isso. E deixar a vida passar. Mas ela tomou uma decisão que não foi fácil, não diminuiu os problemas, mas ela foi encontrando soluções no meio do caminho. Tem outra pergunta aí? Olha, É, pode falar. Vou fazer mais uma pergunta e já te libero, tá? tá bom. É, complementando aí o que você falou com a passagem também, né? Eu sempre tenho isso para mim, de que Deus está sempre reservando o melhor para gente. As coisas, elas acontecem exatamente como Deus, né, prepara. Eu sempre tive para mim, se está acontecendo isso, é porque era para acontecer isso para me fortalecer, né? Eu não estaria aqui agora, hoje, em outro estado, no interior, se não fosse para eu viver isso daqui, para eu valorizar isso daqui. Então, tudo na vida que passa, né? Eu tenho para mim isso, de que Deus está preparando sempre o melhor para mim e de que tudo é um processo, né? Lá em 2022 eu passei esse processo de sofrimento e eu disse, não, isso é só uma fase. Agora eu passei um processo de mudança, né? A primeira vez que eu me mudo de estado, longe da minha família, longe dos meus amigos, e para uma cidade do interior, que é diferente da realidade que a gente tem aí em Brasília, né? Só que eu tento pegar essa experiência, esse processo de que Deus está reservando isso daqui para que eu aprenda com esse processo e que eu sei que isso daqui não vai durar para sempre. É só uma etapa, assim como foi lá no período da separação, né? Verdade. Ó, esse desenho aqui, ó. Ele foi feito de caneta, não sei se vai dar para você ver direitinho. Deu para ver, ó. Aham. Morro, um rapazinho subindo aí, uma menininha. Isso. E lá em cima tem uma bandeirinha, né? Sim. As pessoas precisam entender que para você subir essa montanha aqui, ó, você tem que beber água, você tem que dormir bem, você tem que fazer atividade física, você tem que estar bem com a sua mente, você tem que estar bem com o seu espiritual. É um conjunto de coisas. Não adianta só você vou subir a montanha e você não se preparar e você não procurar ajuda. Você precisa se dispor a subir a montanha,
mas você precisa se preparar. É, o Vira gostou. Esse foi bonito, não foi, o Vira? Você vê que ali, ó, já está no finalzinho, ele não está mais em pé, ele já está com as mãos e as pernas se apoiando. Porque vai chegando no final, vai ficando mais difícil. Mas é a preparação que você faz antes do processo que vai favorecer você a chegar, a subir ao topo. Vocês viram o exemplo aí. A Wani, ela estudou, mas ela não deixou de cuidar da sua própria saúde física e do seu bem-estar emocional, da sua autoestima. Fazer unha é importante? Ó, eu dei o legal, apareceu umas... Fazer unha, se para você é importante sim. Não é para o que os outros pensam. Aí vão dizer assim, ah, ela parou de estudar para fazer a unha. Pois é, mas ela passou no concurso. E aí? Então foi importante Tempo você não pra tudo, né? igualar com os outros. Você tem que saber quem você é e fazer o que é melhor para você. E aí vai dar certo. Olha só, para as pessoas que estão assistindo a gente, para a gente oferecer para elas, Vânia, algo que elas possam pegar dessa nossa live de hoje e colocar de forma prática, eu trouxe 3 passos aqui, ó. Primeiro, a Vânia falou ali uma coisa muito importante. Ela falou assim: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Você que está assistindo a gente, você tem um objetivo claro? Qual a mudança que você quer ver na sua vida nos próximos 6 meses? A Elvira deu o exemplo aí de uma pessoa que está num relacionamento tóxico, mas que ela não trabalha e tem 2 filhos, e ela acaba se submetendo a essa situação porque ela não tem de onde tirar. Um objetivo que você pode definir. A pessoa do exemplo da Elvira, arrumar uma fonte de renda dentro dos próximos 6 meses. Anota isso e coloca como um objetivo e cria uma meta. Busque uma inspiração. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma inspiração da Uânia. Obrigada. Amanhã eu vou falar com a Joyce e sexta-feira eu vou falar com a Elvira. A Elvira está sabendo isso desde agora. Viu, Elvira? Já fica ciente que é você, ó. Busque uma inspiração. Eu trouxe para vocês hoje a Uânia. Tem muitas outras, tem próximas a você. Conecte-se com essa história, com a própria história da Uânia. Ela percebeu que ela estava em um relacionamento que não ia levá-la para o próximo nível. As pessoas pensam que, às vezes, um relacionamento ela só vai terminar se tiver traição sexual. Mas existem traições em vários níveis. Traição não é somente sexual. Isso foi uma conotação que veio lá de 1500, da parte da história e tal. Mas a traição é quando vocês dois fazem um projeto e um dos dois desiste no meio do caminho. Houve uma traição. Foi uma ação de trair, de não chegar ao objetivo. Logo, a separação, ela não é por um motivo só, é uma sequência delas. E você precisa decidir qual caminho você vai tomar. Se você vai escolher a dor ou se você vai escolher o crescimento. E quando é o tempo, Ania? Quando é que você acha que essas pessoas precisam tomar essa atitude? Ai, no meu caso, foi quando eu vi mesmo que eu estava sendo muito injustiçada, né? Isso, qual o tempo? Passado, presente ou futuro? Ah, no presente, né? Presente, né? Tudo acontece no presente. Então é isso. A gente tinha mais algumas perguntas, Wânia, mas o tempo já esgotou. Eu sei que você tem outros compromissos. Vou Eu trabalhar já já. Já tô pronta aqui para o trabalho. quero te agradecer demais. Vamos marcar outros bate-papos, Com tá? certeza. E Deus abençoe sua vida. Obrigado por você compartilhar parte da sua história. Eu sei que tem muito mais coisas aí para você compartilhar com a gente. Quero convidar você a fazer parte da nossa comunidade e estar aqui ajudando. Cada dia é muito gratificante poder, por meio, né, de uma live, poder, por meio de uma aula, ajudar pessoas. Os feedbacks são maravilhosos. Nós temos um grupo de estudo no qual nós estudamos cor, mente e espírito por meio de 4 pilares, que é gratidão, inteligência emocional, fé, que eu trabalho só espiritualidade, não falo nada de religião, e o T, que é tempo presente. E essas 4 letras formam a palavra gift, que é presente, play, dom de Deus, e viver no tempo presente. Eu queria que você pedisse e deixasse uma mensagem para a galera. Qual é a mensagem que você quer passar para as mulheres que estão nos assistindo? Bom, que não desistam nunca, né, de sonho, né? Teve até uma pergunta para você, em algum momento eu pensei em desistir, né? Eu nunca pensei em desistir. Então, nunca desistam, porque, igual a gente falou, tem coisas que não dependem da gente, mas o que depende da gente, né, a gente tem que fazer acontecer,
né? Então, meu futuro precisa disso aqui, então eu preciso fazer, eu preciso acordar cedo, eu preciso trabalhar, eu preciso treinar, né? Então, não desistam, né? E pense, isso depende só de mim. O meu futuro, o futuro que eu desejo para minha vida, para minha família, para os meus filhos, dependem, né, de mim. Então, não desistam nunca. Momentos difíceis todos nós passamos. Ninguém é perfeito, não tem nenhuma vida perfeita e todo mundo tem as suas dificuldades, mas a gente precisa saber encarar as nossas dificuldades, nossos problemas, né? Existem duas pessoas, aquelas que fogem dos problemas, empurram ela para debaixo do tapete, aquelas que enfrentam. E geralmente as que enfrentam, elas se saem bem melhor, né? É isso aí. Obrigado. Para você que gostou aí, ó, manda Obrigada. palminhas, manda coração para agradecer a presença da Wânia. Wânia, muito obrigado pela sua participação e Obrigada a vocês pelo teremos convite. outros encontros. Quero ver você mais vezes com a gente, tá bom? Certeza, com certeza. Muito obrigada pelo convite, viu? Até a próxima. Um ótimo dia. Pessoal, então Deus abençoe as suas vidas e não esqueçam, você é templo do Espírito Santo e o reino de Deus está dentro de você. Até a próxima. Vamos deixar salva a live aqui, Vai né? ficar salvo. Tchau. Quem está no final, depois entra aí e você vai poder assistir a live de hoje. Ótimo, perfeito. Tchau, ótimo dia, pessoal.